Graças e paz, pessoal. Eu de novo. Bom, vocês me veem postando vídeo de música e tal, brincando às vezes, né? Mas hoje eu quero falar de uma parada muito séria que tem tocado muito meu coração. Tem falado muito comigo, é algo que tem mudado meu jeito de pensar e muita coisa. E eu queria compartilhar com vocês. Se não fosse bom, acho que não teria o porquê eu colocar na internet. Mas isso foi bom, é bom para mim, está sendo bom para mim, e eu quero falar para vocês. Então, peço, por favor, se você puder ficar até o final desse vídeo, fique, porque eu creio que Deus vai falar com você, assim como Ele tem falado comigo. Feche os seus olhos por um instante, vamos orar. Grandioso e eterno Pai, não queremos viver uma vida cheia de inconstância, cheia de incertezas e dúvidas. Queremos ser a semente que morre para que uma árvore venha e dê frutos, e esses frutos deem mais frutos saudáveis. Queremos que o seu Santo Espírito venha nos governar, Pai. Nós queremos que o Senhor venha crescer tanto dentro de nós, a ponto de rasgar a nossa pele, para que o Senhor apareça. Te agradeço, Senhor. Me use para falar com os seus filhos. Obrigado, Pai. Amém. Sou André, líder de jovens da Igreja Batista da Família, pastor Elias Apeles. E eu queria muito falar com vocês a respeito disso aqui. Não vou cantar, não vou dançar, nada disso. Eu vim trazer uma palavra para você. Cristão, não cristão, escute. Escute. Você sendo jovem, você sendo velho, escute. Por favor. Por favor. Eu queria falar com vocês a respeito de João 16:33, onde está escrito: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham de bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Vamos falar a respeito dessa paz. E o tema disso que eu vou te falar é: não leve uma vida cristã inconstante ou de montanha-russa quando a gente vai num parque de diversão. A montanha-russa sobe e desce. Você vai entender o quê? No que se referir quando lemos e deixamos o Santo Espírito de Deus nos falar a respeito dessa paz? O que pensar a respeito de uma paz que pode vir no meio de um tempo de guerras? Eu estou olhando para lá porque está aqui o que eu escrevi. Nos aliviando as cargas e nos fazer manter-se em foco quando as guerras vêm justamente para tirar os nossos olhos da cruz. Nós somos a semente que não está se importando nem um pouco em morrer para dar caminho ao nascimento de uma árvore. Porque somos simplesmente montados e entupidos de verdades tão mentirosas e hipócritas que não temos nem coragem o suficiente para morrer por elas. Mas e Jesus? Jesus foi a semente de Deus que morreu para que nós fôssemos as árvores que dariam frutos, e esses frutos dariam mais frutos. Por isso, essa única verdade fez com que ele, Jesus, morresse por nós. E nós somos sementes que nasceram preparadas para dar ênfase à vida de uma árvore. Três coisas que nós vamos tratar. Primeiro, com tanta inconstância, será que podemos passar à frente essa paz vinda de Jesus? Para tratar o primeiro tópico, nós vamos falar a respeito de João 14:27, que diz: Deixo a vocês a paz, minha paz vos dou. Não como o mundo o dá. Não se perturbem os vossos corações, nem tenham medo. É impossível eu viver uma vida cheia de inconstância, cheia de altos e baixos, como se fosse uma montanha russa, e dizer que deixo a paz de Cristo com você. Um exemplo são aquelas pessoas que vivem de cara fechada. Se você tem a paz, deixe ela com a paz. Agora, se vivemos uma vida onde nem mesmo nós sabemos qual é o motivo pelo qual eu digo ser cristão, então por que eu poderia, em minha concepção, dar a paz a alguém? Jesus, na natureza humana, disse que nos deixaria em paz, não com a paz que o mundo pode oferecer. Não essa paz, mas a paz que o apóstolo Paulo disse. Ele disse, apóstolo Paulo, Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações
e os vossos pensamentos em Cristo Jesus, a semente que morreu. Valeu a pena morrer, porque ele era a semente que daria razão a nós, a nossas vidas. É a paz que me deixa íntegro, mesmo diante de problemas. É a paz que me deixa seguro, mesmo nos dias ruins. É a paz de Deus em mim, que me deixa longe da paz do mundo. Quando nós estamos cercados de natureza mundana, é lógico que colocaremos a paz do mundo como a paz que nos livra. Essa paz mundana é a paz que permite que eu beba, me drogue, me mate e continue uma vida sem nenhuma vivência. Jesus disse: deixe-vos a paz. A nossa mente maliciosa grita: ah, mas ele é Jesus, o Filho de Deus. Olha, amado, ali, naquele momento que Jesus disse: deixe-vos a paz, não havia nenhuma ligação com a natureza divina, porque ele deixou tudo para ver como nós se damos com a tal paz mundana. Filipenses 2,6 diz que, sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus. Ou seja, Jesus não quis ser igual a Deus quando veio para a terra. Ele quis ser homem, igual eu, igual a você. Ele percebeu o quanto gostamos dessa paz. Ele percebeu o quanto se deleitamos e se misturamos com essa paz. Ele percebeu isso porque ele nos achou assim. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, e nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, anteriormente todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus os ressuscitou com Cristo e com ele nos fez sentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus nos encontrou sujos e até hoje nos encontra assim, como Adão, se escondendo de Deus. É exatamente por isso ele nos deu a vida juntamente com o seu Filho. Essa vida é a paz que excede todo entendimento. Se vivemos uma vida comparada e partilhada com o mundo, não vivemos nem viveremos essa paz vinda de Jesus. Mas vivemos, sim, da mesma maneira, mas com um porém, se escondemos dentro da igreja. Quantas pessoas têm se escondendo dentro da igreja, contando comigo e com você? Que preferem muitas vezes estar na frente de uma coisa mundana ao invés de estar na frente de uma coisa santa que me traga edificação. Fique para você pensar. Uma vida sem diferenciamento jamais é uma vida para espelho de alguém. Ninguém vai olhar para você e vai falar: você é uma referência. Suas rebeldias contra os seus líderes são manifestações luciferianas dentro da igreja. Suas rebeldias contra seus líderes são amotinações de Barrabás contra Jesus. Sua vida, de maneira que se encontra dentro ou fora da igreja, seguindo esses parâmetros mundanos, nunca você terá uma vida firme dentro de Deus. Porque sabemos bem que anjos se rebelaram contra o líder do céu e foram lançados para fora, e assim como existem pessoas com vocações para o bem, existem pessoas com vocações luciferianas. Esses não têm a paz de Cristo. Seguimos com o sermão. Aí eu uso aquilo lá. Porque se está dolorido agora, lembre do que vai acontecer em Apocalipse, quando Jesus vir. Apocalipse 3,6 diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é o fator da ministração estar chocante ou impactante. É o fator que fica latente em nossas vidas cristãs, mediúnas, que nós dizemos que levamos. Essa vida que estou vivendo é a vida que eu quero viver na eternidade? Essa vida que eu vivo, que você vive nesse momento, é a vida que você quer levar para toda a eternidade? Vamos seguir. Segundo tópico. Com tanta inconstância, será que podemos dar seguimento no cuidar de alguém? Eclesiastes capítulo 4, do versículo 10 ao 12, diz: porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, um deles esquentará um outro.
mas um só, como se esquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de três dobras não se quebrará tão depressa. Se nós vivemos uma vida cheia de dúvidas, mentiras, pecados ocultos, jamais poderemos cuidar de alguém. Pode observar os que pensam que são bons. Se Deus virá-lo de dentro para fora, é possível que sejam mais escuros do que o petróleo, sujos e cheios de pecados escondidos. Pode ser que o versículo diz: eles se aquentarão. Com o crescer de jovens na igreja, algumas igrejas fazem vista grossa para coisas que estão praticamente no púlpito. Jovens que querem ser maiores que seus pastores, que seus líderes, e nunca pararam para ler a Bíblia. O verbo aquentar significa estimular, esquentar, ou seja, ser bênção na vida do meu irmão, dizendo palavras que o animem. Agora, se eu vivo uma vida sem firmeza, uma vida vazia do Espírito Santo, eu nunca vou saber o que é andar junto. Eu nunca vou poder cuidar de alguém. Se eu vivo uma vida onde eu penso ser bom, nunca aceitarei um discípulo melhor do que eu. Para que eu seja bom, tenho de entender o meu ministério de semente. Eu morro para que os que vierem a mim virarem frutos de qualidade. Eu sou apenas uma semente. Se eu servir como eu devo servir, entenderei. Vim apenas para morrer. Vim apenas para ser apoio, para que meu irmão seja outro apoio, para outros serem assim como a palavra nos manda. Assim, Mateus 28, 19 ao 20. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho lembrado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Será que está sendo assim nosso ministério? Se nós estamos vivendo uma vida tão medíocre que faz com que as pessoas não tenham credibilidade em nossa pregação, e se for para viver assim, é melhor pedir para Deus te fazer melhor, porque ainda não está bom. E se não for para ser bênção na vida do irmão, peça para Deus tirar o nosso fôlego, porque viver uma vida cheia de inconstância é viver uma vida inútil. De novo, repito, Apocalipse 3:6, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Terceiro e último tópico. Com tanta inconstância, será que vale mesmo a pena morrer por minhas verdades? Jesus foi a verdade que valeu a pena sofrer a morte. Mas eu e você? Vale a pena morrer pelas verdades que tanto pregamos no Facebook? Somos rebeldes, não aceitamos repreensões, não aceitamos ser admoestados, não aceitamos liderança, não aceitamos opiniões. Não aceitamos que ninguém fale que a nossa verdade é uma mentira. Mas em Provérbios 13:11 diz: o filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve repreensão. Nos tempos atuais, existem muitos motivos pelos quais é necessário abdicar nossos direitos. Assim como lemos na Carta Magna, a carta que rege todas as leis, ela nos dá o direito de termos direitos. Todas as leis foram inspiradas com base na Bíblia. Para um governo melhor, se é necessário leis divinas. Hoje vemos por motivos tão imbecis quanto os donos dos motivos imbecis, pessoas tomadas por falta de conhecimento, vai ler capítulo 4 de Oséias, que pensam saber aquilo que não sabem e por isso reivindicam de uma vida social pecaminosa dentro da igreja. E com isso não aceitam nada do que lhe é imposto. E que uma instituição congregacional ainda é pouco perto do que vamos ver no céu. Então é simples. Não sabe lidar com uma igreja que segue os padrões da igreja primitiva? Simples. Você nunca vai entrar no céu. Jesus foi a ideia consumada de Deus. João 19:30 diz: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Aquela verdade valeu a pena ganhar o mérito de morte. Aquela morte de Jesus valia a pena a nossa medalha. Nós somos tão medíocres naquilo que nós falamos, tanto que fazemos, que se alguém chegar na gente e falar, então você morre por essa verdade, a gente fala, não, eu não morro. Por que isso? Porque Jesus morreu pela verdade dele, porque não havia rebeldia em Jesus. É um princípio para o ministério abençoado. Seja submisso, questione em educação, respeite. Então suas verdades valerão o mérito da medalha chamada morte. Mateus 7:26 diz: E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre,
Eu comparo este ao homem insensato, ou burro, ou tolo, ignorante ou idiota, que edificou sua casa sobre areia, que vindo a água da praia vem e derrubou. A paz que Jesus disse que nos deixaria é a paz que ele mesmo diz nesse versículo: atenda a minha voz e construa sobre mim, que sou a rocha firme. Atenda a minha voz e pratique minhas palavras. Não deixe apenas como tantos outros que assim fazem. Atenda às minhas palavras e faça assim como eu, para que realmente vale a pena a morte, para sustento da verdade, que trouxe vida para os que nunca tiveram vida. Isso são palavras de Jesus. Jesus falando para nós: você quer ser uma bênção? Então, seja obediente. Fique com a paz que eu te dei. Se fizermos a metade do que Jesus nos disse com qualidade, já seríamos bons de verdade. Mas está na hora de fazermos do ministério de Jesus uma vida que vivencia realmente o Cristo ressurreto, transmitindo a paz que ele nos deixou para compartilharmos com aqueles que não têm paz. E novamente eu encerro essa ministração dizendo, Apocalipse 3:6, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu agradeço, eu peço perdão não ter olhado tanto para o lado, é porque o sermão que Deus me deu está escrito aqui e eu estava olhando para ele. Deus abençoe. Muito obrigado. Se você não gostou, não critique, nem escrevendo, nem aqui. Pergunte, pergunte. Que a paz de Deus esteja com você. Valeu, pessoal. Fim dos tempos.